Alfeizerão, setembro de 1975, hora aproximada, 1h da manhã. Depois de uma viagem a Peniche, João Belo regressa calmamente à sua casa, situada em Alcobaça. Subitamente, perto da localidade de Alfeizerão, avista algo extraordinário. Algo de que nunca mais se irá esquecer. Se existe algum estereótipo marcadamente assumido como representativo de uma marca extraterrestre, de uma tecnologia, de um outro mundo, esse de facto é o disco voador. E de facto, neste encontro imediato de hoje, a descrição é típica desse tipo de objeto que marcou a indústria cultural norte-americana, sobretudo a partir dos anos 40 do século XX. É esta narrativa que vamos ver de seguida. Naquela noite de lua cheia de setembro de 1975 e depois de uma viagem a Peniche, João Belo fazia a viagem de regresso à sua casa, na cidade de Alcobaça. Como já era tarde e como o seu automóvel não se encontrava nas melhores condições, João Belo conduzia bastante concentrado na estrada. A viagem decorria sem qualquer sobressalto. Contudo, nas proximidades da localidade de Alfeizerão, João Belo reparou que, um pouco à frente do seu automóvel, duas fortes luzes incidiam verticalmente na estrada. O primeiro pensamento que teve foi a de que, provavelmente, aquelas duas luzes não eram mais do que as luzes dos faróis do seu automóvel, que, entretanto, deveriam ter tombado. Para comprovar a sua teoria, resolveu então desligar as luzes da sua viatura, mas, para seu espanto, aquelas duas fortes luzes continuaram a incidir na estrada, mesmo à sua frente. Intrigado, decidiu abrandar o seu carro para tentar perceber de onde provinham tão estranhas luzes. Ao olhar para cima, qual não foi o seu espanto quando percebeu que aquelas luzes estavam a ser emitidas por algo que voava no céu e que parecia estar a acompanhá-lo na sua viagem. Amedrontado com aquele misterioso cenário, a sua reação imediata foi a de acelerar a velocidade do seu automóvel de forma a esquivar-se daquela perseguição. No entanto, a alguns quilómetros à frente, reparou que, na berma da estrada, dois outros homens olhavam estupefactos para o céu. Foi então que resolveu finalmente parar. E, ao olhar para o céu, João Belo deparou-se com algo verdadeiramente incrível, algo como nunca antes tinha visto. Sobre si estava um extraordinário objeto voador de dimensões verdadeiramente fantásticas e depressa concluiu que aquelas duas estranhas luzes que o haviam perseguido anteriormente provinham daquela insólita nave. Foi então que aquele incrível objeto voador abrandou seu voo até parar bem perto dos três homens. Depois, as duas luzes apagaram-se e os detalhes daquela estranha aeronave tornaram-se completamente perceptíveis. Era um objeto redondo e cinzento metalizado, com luzes de pequenas dimensões a toda a sua volta. Na sua parte inferior eram visíveis duas saliências, idênticas às turbinas dos aviões. Contudo, essa mesma nave não parecia ter qualquer tipo de propulsão evidente. Aquele insólito objeto voador esteve parado sobre os três homens cerca de minuto e meio, sem fazer qualquer tipo de ruído. Depois, retomou o voo e afastou-se. João Belo nunca tinha visto nada semelhante em toda a sua vida e, com uma crescente curiosidade, resolveu meter-se novamente no seu carro para tentar perseguir aquele estranho objeto. Contudo, não conseguiu avistar mais nada no céu.
E é assim que João Belo recorda aquela noite de setembro de 1975. Eu vinha de Peniche e quando cheguei ali assim, portanto, junto ao cruzamento da, como é que chama, a terra, Chão da Parada, um bocadinho antes, vejo à frente do meu carro uns faróis, de cima para baixo, e eu pensei que fossem os meus faróis do meu carro que tivessem caído. Entretanto, fechei a luz do carro e continuo a ver os faróis. Foi quando eu abrandei o carro e abri a porta, sempre a guiar, devagarinho, e olho para cima e vejo os faróis de cima para baixo. Ganhei medo, porque foi numa altura, pronto, o verão quente da situação política. Eu sou um cidadão, portanto, americano, não é? Ganhei medo. Acelerei o carro o mais que pude, vim sempre para aí fora, sempre, prontos, com medo. E quando me chega ali assim ao Pão de Ló, do Alfeizarão, paro o carro porque vejo dois sujeitos numa motorizada a olharem para o ar. Apercebo-me que estão ali dois sujeitos de uma motorizada parados a olharem para o céu, não é? E eu então também encostei o carro ao pé deles e parei o carro. E, entretanto, olho para cima e vejo uma nave, pronto, um monstro. Aquilo era um monstro, parecia a copa do tamanho, talvez, do Campo Pequeno, de uma Praça de Touros, assim, redondo. Tinha por baixo havia dois tipos de jatos, onde estavam essas tais duas luzes que eles fecharam, e de repente apercebo-me como estava a lua, portanto lua cheia, via-se perfeitamente, a nave era cinzenta, e via-se bem, e vejo à volta da nave, vejo umas luzinhas parecidas tipo de avião, mas muito mais pequeninas. Teve ali 1 minuto e meio, mais ou menos, parado naquele sítio, e de repente arranca direito à montanha, portanto, para o lado da montanha, do lado direito, no vale, por aí fora, não fez barulho, não deu estrondos, não fez nada de nada. Eu, como deixei de ver aquilo, não conhecia os tipos, voltei-me a meter dentro do carro, acelero o carro e venho por aí acima, que aquilo era uma estrada antiga, que era a estrada de Alfeizarão, era uma estrada às curvas. Venho por aí acima, até cá chegar à montanha acima, para ver, e voltei para o carro a ver se via mais alguma coisa, nunca mais vi nada. Depois de divulgado o testemunho de João Belo, vários investigadores ligados a este tipo de fenomenologias não identificadas interessaram-se imediatamente pelo estudo do caso. No meu conhecimento com a testemunha, procurei observar um pouco o perfil psicológico da pessoa, como é lógico, se percebia ali aspectos mitomaníacos, efabulações, tendências a algum delírio, a algum tipo de fantasia, não é? E, sinceramente, encontrei na pessoa um nível de equilíbrio que me pareceu dar muita fidedignidade ao seu relato. Naquele caso, há duas coisas que me impressionam, sobretudo. O facto de não ter havido interferências, ou relato de interferências na viatura. Normalmente, quando há este tipo de perseguições, ou relatos que conhecemos, de situações de seguimento assim tão próximo, é costume serem acompanhadas por relatos de interferências. Eu insisti um pouco na questão mas não houve interferências no carro, não. Sugerindo um pouco a ideia de que a hipótese de me relatar essas interferências pareceria contribuir para uma maior veracidade do caso. E constatei com muito agrado que o senhor não seguiu,
portanto não teve essa tendência a aderir a essa sugestão que lhe estava a ser feita, muito suave, não é? Portanto, é uma forma, digamos, um pouco em diálogo de investigação que nos permite averiguar um pouco ou não da testemunha, procurar aderir, não é? Ou à hipótese mais provável do seu testemunho ser tomado como verdadeiro. Há um segundo aspecto que me surpreende também, é a grandeza da nave que ele refere, nave, um objeto que ele refere. Numa perseguição de tão curta distância, não é muito comum encontrarmos relatos de uma coisa da dimensão que ele descreve. De facto, as incríveis dimensões do objeto, assim como as suas performances durante o avistamento, particularmente o facto de não existir nenhum tipo de propulsão evidente, levantaram várias questões aos especialistas em física e aerodinâmica. Dá-me a sensação que, pela descrição, parece ser um objeto que se movesse com um sistema de propulsão que não tem nada a ver com os jatos ou aquele tipo de propulsão que nós utilizamos hoje no nosso dia-a-dia. Não é propulsão na atmosfera, envolve necessariamente a aerodinâmica, portanto temos que ter formas aerodinâmicas, é a diferença de, vemos isso nos carros de Fórmula 1, não é? Eles têm que ter poucas arestas, eles têm que ter um perfil o menor possível relativamente ao material que lhes faz resistência, que é o ar. O mesmo é verdade com as aeronaves. Portanto, se estivermos a voar coisas na nossa atmosfera, por exemplo, os discos são muito pouco eficientes. Portanto, embora é sabido que, por exemplo, a Força Aérea Canadiana tinha um projeto de um disco e voava, ainda que precariamente, e eu penso que era tão ineficiente que ninguém confundiria com uma coisa muito espetacular. Pelo contrário, era extraordinariamente ineficiente. Não há nenhuma indicação da parte das testemunhas ou da testemunha de ter avistado alguma forma de propulsão, digamos assim, algum jato de alguma corrente forte de ar. Ele não fala de nada disso. E será que o artefacto avistado por João Belo poderá ter sido construído por humanos? Portanto, no projeto X, não é, dos Estados Unidos, nesses aviões de reconhecimento, essencialmente, é possível atingir velocidades 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes a velocidade do som. Mas a tecnologia é essencialmente a mesma que utilizada nos aviões comerciais. Estamos a falar da queima de combustível, estamos a falar de turbinas, estamos a falar de material ejetado e assim por diante. Portanto, não há nada vamos dizer, fundamentalmente diferente do ponto de vista científico. A ciência é exatamente a mesma. Eu não estou a ver nenhum objeto a levitar como é descrito, a não ser mesmo com campos magnéticos, o criar levitação magnética é possível, mas para isso era preciso de alguma maneira fazê-lo levitar no campo magnético terrestre, e portanto o campo magnético terrestre é muito pequeno. Portanto, de alguma maneira eu não estou a ver assim nenhuma tecnologia que nós tenhamos à mão que pudesse justificar aquele tipo de comportamento. Eu não acredito em projetos secretos ou em planos de conspiração para produzir objetos estranhos ou para produzir artefatos militares revolucionários. Não, o que existe hoje é, vamos dizer, mais ou menos identificável, não é, em termos de tecnologia. Não é? Faria pensar que é um objeto que utiliza alguma tecnologia que nos é desconhecida.
Para além de todas as análises técnicas de que são objeto, todos os relatos deste tipo de fenómenos são também sujeitos a um estudo psicossocial. Ele percepciona, de facto, qualquer coisa de extraordinário, percepciona qualquer coisa que ele nunca viu, e isto é um aspecto interessante, e identifica-o como sendo algo parecido com o campo pequeno. Aqui é um processo típico de ancoragem. Ele vai buscar informações que já tem, porque o nosso espírito não é um espírito tábua rasa, vai buscar identificações que já tem na sua memória, recupera essa informação e procura interpretar aquilo que viu à luz da sua experiência anterior. Dá a impressão que nestes casos os sujeitos como que selecionam a partir, como sabe, nós somos bombardeados com uma quantidade infinita de estímulos. Muitos são processados conscientemente, outros são processados inconscientemente. Acontece que muito desse processamento tem a ver com aquilo que nós selecionamos, porque temos que selecionar os estímulos. E selecionamos em termos da sua intensidade, da sua novidade, do facto de serem diferentes, etc. Isto são, digamos, fatores externos que nos levam a selecionar determinados estímulos. Mas também há fatores internos, o nosso sistema de crenças, as nossas necessidades, aquilo que queremos efetivamente ver. E quando estamos perante alguma coisa que desconhecemos, temos tendência a atribuir, ou pelo menos a cair num processo de atribuição, que nos leva à explicação desse acontecimento. E a explicação pode ser, muitas vezes, a mais óbvia. Aquela experiência que nós temos relacionada com o extraordinário, a partir de leituras, a partir de filmes, a partir de relatos, e plasmar essa nossa experiência na percepção que estamos a ter. Eu não quero dizer que o avistamento de Alcobaça feita pelo Sr. João Belo não tenha ocorrido. Eu penso que ele avistou qualquer coisa naquela noite. Agora, nós temos sempre que ser cuidadosos e ter em linha de conta todos estes aspectos, quer relacionados com as representações sociais, quer relacionados com o modo como percepcionamos as coisas. O certo é que a maior parte das testemunhas deste tipo de fenómenos preferem não os relatar, com medo de cair no ridículo. Fui para casa, contei à família, contei a um amigo meu que até me arranjou, trazia um revólver dentro do carro que me tinham dado. Ele amanhã contei-me, ele largou-se a rir e eu digo assim, opa, isto é verdade, acredito das caras, se não quiseres não acredito. A minha mulher também se riu, o meu sogro riu-se, a minha sogra riu-se. Contei mais a meia dúzia de amigos, uns acreditaram, outros ficavam-se a sorrir, e eu, para não fazer figura de parvo, nunca mais contei nada a ninguém. Pronto, calei-me. O facto de ele ter medo, ou a partir de uma certa altura ter medo, ou ter-se apercebido que se calhar não estava a ser levado a sério, não é? E há uma pressão social muito forte também, para que este tipo de acontecimentos não sejam relatados publicamente. E embora muitos estudos e teorias tenham sido elaborados, o misterioso objeto avistado por João Belo numa noite de setembro de 1975 continua, até hoje, catalogado como um objeto voador não identificado. Aquilo era mesmo uma nave. Ela parou, via parada. Depois ela, no fim de estar parada, olhei para aquilo e vi como é que é. Eu até faço o desenho. Pronto. O que eu vi foi isso. Eu acredito convictamente que existe vida no universo. Eu penso que seria um desperdício terem tantos recursos no universo. O universo é gigantesco, desafia a nossa capacidade e a nossa imaginação em termos de dimensões, em termos de recursos envolvidos. Tenho a profunda convicção de que estamos perante um caso verdadeiro e um relato verdadeiro. Agora, se quem é, se é de cá, se é de planetas, se é de algum país que faça, como é que é dizer, experiências, coisas, isso não sei.
Eu até me atreveria aqui a fazer um pedido, se acaso estas duas pessoas, que há cerca de 33 anos atrás, terão testemunhado esta observação junto ao pão de ló de Alfeizarão, que terão visto, juntamente com o Sr. João Belo, durante 1 minuto e meio, 2 minutos, esse enorme OVNI, vamos designá-lo dessa forma, que se por acaso virem este programa, eu sinceramente incentivava-as a que contactassem o STEC, a que contactassem este programa, para que o seu testemunho fosse também averbado, porque seria muito enriquecedora a existência de mais testemunhas que existiram, mas que não nos foi possível de forma nenhuma apanhar-lhes o rastro. Terrestre, extraterrestre, fora deste mundo ou talvez já deste mundo. Talvez nunca o consigamos saber. O que fica desta experiência é a marca identitária, o estereótipo, a imagem característica inscrita na cultura popular sobre a ideia do extraterrestre.